Olá, nesse vídeo vamos falar sobre os opioides, sim, e quais são os medicamentos de tratamento da dor, como os opioides, que nós temos disponíveis aqui no Brasil, para que a gente entenda exatamente qual é o portfólio que pode ser utilizado dentro de uma prescrição médica, né? Bom, para a gente poder resumir, para que seja bastante esclarecedor, vamos pensar que nós temos duas colunas aqui. A gente tem os opioides fracos, ou seja, com dose teto, e temos opioides fortes, sem dose teto, ok? Então vamos começar aqui pelos opioides fracos com dose teto, quer dizer que nós temos a codeína e o tramadol com dose mínima e máxima. Então há um limite de dose mínima para dose máxima. Então, o que acontece com isso? Vamos falar primeiro da codeína. A codeína é uma droga bastante interessante porque ela tem um mecanismo de ação bem peculiar, ou seja, ela precisa de uma enzima para ser metabolizada essa codeína e ser transformada em morfina, para que aí sim o paciente tenha um efeito benéfico, que é o alívio da dor. No entanto, em alguns estudos mostraram que alguns percentuais da população não tem enzima, então não metaboliza, consequentemente não tem o benefício do alívio da dor, ou uma porcentagem de 5 a 10% da população é metabolizadora rápida, aumentando o risco de toxicidade, tá? Então a codeína ela tem essa particularidade. Ela é 6 a 10 vezes menos potente que a morfina, a dose teto dela é de 360 miligramas ao dia. No entanto, que aí tudo é perfeito, nós temos apenas comprimido via oral, mas ela é extremamente constipante, né? Mesmo com o passar do tempo, ao invés de melhorar, só piora, diferentemente de outros efeitos adversos oriundos dos opioides, tá? Então, ela é usada para dor no segundo degrau, né? Aquela dor moderada, de 4, 5, 6 de intensidade, ou no segundo degrau como opioide fraco, ok? Então, essa é a codeína. Agora, vamos falar um pouco sobre o tramadol. O tramadol é um pouco diferente. Enquanto a codeína tem afinidade pelos receptores opioides, das qual a gente tem todo o corpo, nós temos o tramadol um pouco diferente. O tramadol, além dele ter uma afinidade pelo receptor opioide, ele tem um mecanismo de ação bastante diferente. Ele age diretamente na recaptação de noradrenalina e serotonina. Quem faz esse papel, muito bem, é os antidepressivos. Ah, mas então a tramadol trata a depressão? Não, mas por ela ter essa característica peculiar, ela responde muito bem dores que têm características neuropáticas. Por isso ela é tão utilizada. O tramadol se utiliza, né? O hábito prescritivo é bem grande. Temos via oral e injetável, né? E a dose teto é de 400 miligramas dia. 7 a 10 vezes menos potente que a morfina. Podemos utilizar, como eu falei, via oral e EV. Um detalhe também importante que o tramadol, independente que seja via oral ou endovenosa, causa muita náuseas e vômitos, né? Então, às vezes, isso fica intolerável. Tende a ser transitório, ou seja, depois de 7 a 10 dias desaparecer esse efeito, mas tem paciente que não tolera. E é muito comum dentro do ambiente hospitalar já prescreverem um antiemético, né, como a ondansetrona pré-administração do tramadol. Isso às vezes é bem comum na prática clínica. Então, o que acontece? Também um detalhe, uma dicasinha de ouro. A ondansetrona administrada antes do tramadol, ela depois, né, infunde a ondansetrona, instala o tramadol, há uma interação medicamentosa e alguns estudos têm mostrado uma diminuição na potência analgésica do tramadol por interação medicamentosa com ondansetrona. Então, atenção a esse detalhe também. Então, segundo degrau, assim como a codeína,
ok? Com dose teto. Ah, mas o paciente está com a dor intensa, uma dor 7, 8, 9, 10. Aí a gente vai subir um degrau da escada, ok? E vamos falar dos opioides fortes. Os opioides fortes, o que é que nós temos aqui? Morfina, buprenorfina, oxicodona, metadona, fentanil e tapentadol. Então vamos falar um pouquinho de cada um, que eu acho que é bem importante. Os opioides fortes de alta potência são opioides que, no terceiro degrau, para dores intensas, agudas e crônicas, sem dose teto. Por quê? Isso depende muito da titulação do opioide. Que isso é um outro vídeo que você pode assistir aqui no canal do YouTube. Como se faz a titulação do opioide e como a gente administra os resgates, que também causa bastante dúvida. Então eu não vou falar disso aqui agora. Vou citar umas situações do dia a dia que se recomenda com o uso dos opioides fortes. Então, vamos falar aqui então sobre a morfina. A morfina é aquele que a gente considera a grande referência dos opioides. Tudo se compara à morfina, por isso que eu falei aqui, ó, da codeína e do tramadol, da potência analgésica, tá? Que é um outro vídeo, como eu disse. Potência analgésica a gente vai tratar em outro momento. Mas a morfina, nós temos EV, via oral, e podemos fazer de via subcutânea. E ainda por via intratecal, ou seja, no neuroeixo, né, através do catéter peridural, no APCA, podemos utilizar a morfina. Eu coloquei essa foto especificamente para chamar a atenção. Perceba que as ampolas são bem parecidas, só que tem um detalhe aqui, ó. Uma tem 0,2 mg por ml e a outra tem 10 mg por ml. Então, tem que ficar muito bem atenta na padronização da morfina no seu serviço para que você não erre nos cálculos ou pule e não garanta a segurança do paciente na administração dos medicamentos de alta vigilância, como a morfina, por exemplo. Bom, falando da morfina injetável, ok, mas eu quero dar uma atenção especial para a morfina via oral. A morfina via oral, nós temos ela de liberação rápida, né, que leva o mesmo nome, e temos a de liberação lenta, que é aquela feita de 12 em 12 horas. A de liberação rápida via oral da morfina, ela só ela é administrada de 4 em 4 horas, né? A meia-vida dela é bem curta, né? É de liberação rápida. O que a gente faz de liberação rápida com a morfina? A gente titula o opioide, faz os SOS ou se necessário, porque a gente quer o paciente está retomando morfina de liberação lenta, de 12 em 12. Teve escape de dor, eu vou fazer o resgate com a liberação rápida, ok? Se o paciente está prescrito morfina de liberação rápida, é recomendado que faça de 4 em 4 horas. Não adianta achar que a morfina de liberação rápida vai durar 6, 8 horas, que ela não vai, né? Não vai ter essa eficácia para o paciente. Então, aí não é o paciente que se queixa muito e fica pedindo morfina. É a prescrição que está inadequada, ok? Ele não está sendo suficiente para respeitar a farmacocinética da droga. Então, o via oral, a gente tem a morfina na manga como resgate. Mas só pode fazer resgate com a morfina? Apenas a morfina que nós temos como opioide de liberação rápida. Os demais opioides não conseguimos fazer resgate, que é um outro vídeo, porque não podemos resgatar com dipirona, anti-inflamatório não resgata nada. Tramadol, codeína não faz resgate. Quem faz resgate disso tudo, só a morfina via oral de liberação rápida, não a lenta, tá? Então é esse detalhe que eu acho que causa um pouco de estranheza e até mesmo de dúvida, né, no dia a dia. O que mais nós temos depois disso? No terceiro degrau, a buprenorfina transdérmica, que é um adesivinho, tem de 5, 10 e 20 miligramas, tá? É um adesivo que tem a liberação no tecido subcutâneo, derme, epiderme, até cair na circulação sanguínea. Isso leva o quê? De 17 até 48 horas para atingir o que? O nível plasmático, ou seja, a dose máxima efetiva para analgesia. Então, nesse inteirinho, o que o paciente faz? Fica com dor? Até
atingir o nível plasmático? Não, ele pode usar a morfina de liberação rápida, né? Se tiver dor até, ele vai liberando devagarzinho, mas até atingir o nível plasmático leva um tempo de 17 a 48 horas, porque depende se o paciente é magro, se é gordo, né? A camada, isso interfere na absorção transdérmica, ok? Ela é um adesivo que é recomendado pela Sociedade de Geriatria. Por que isso? Por causa do mecanismo de ação da buprenorfina. Ela só ocupa 5 a 10% dos receptores opioides. Ué, mas aí vai ficar um monte de receptor aberto livre? Sim. Consequentemente, você administrando um outro opioide, como por exemplo a morfina de liberação rápida, você tem a chance muito pequenininha de ter efeito adverso. Para os pacientes idosos isso é fundamental. É transdérmica e é cômodo, eles gostam bastante, porque os idosos já tomam muitos comprimidos, né? Então, eles não precisam se preocupar. O adesivo é colado na parte superior do tórax, né? E dura 7 dias, né? Ele pode ser utilizado neste formato aqui, né? Que é uma demonstração. Cola-se na parte superior do tórax, 7 dias, tira, joga fora, de preferência no sanitário da descarga, né? Pra não deixar exposto, porque ele tem uma camadazinha gelatinosa onde tem a droga, né? E sempre fica um pouquinho de resíduo. E ainda assim, ele tem a troca para rodiziar para o outro lado. Pode tomar banho, fazer fisioterapia, hidroginástica, que não solta. 7 dias, fantástico, né? Para dores crônicas, geralmente, né? Aí, depois disso, nós temos o que? A oxicodona. A oxicodona é uma excelente droga, embora existe muito mito e muitas coisas que foram faladas a respeito dessa droga. Nós temos apenas via oral e a oxicodona que nós temos no Brasil, ela tem uma tecnologia que impossibilita macerar, impossibilita diluir para infundir numa sonda, numa gastrostomia, né? É só comprimido via oral de liberação lenta. Então, no primeira hora, quando administra no estômago, libera 44% da droga, tá? E depois, no decorrer das próximas 12 horas, o restante da droga da oxicodona. Muito lembrar aqui que a oxicodona, ela 1,5 a 2 vezes a potência analgésica da morfina. Lembra que a gente sempre, né, compara? Fora do Brasil, nós temos injetável de liberação rápida. No Brasil, apenas via oral de liberação lenta, ok? Temos que estar muito atento, porque a gente, quando não sabe, ouve alguns comentários, mesmo na mídia que seja, a gente precisa entender muito bem, porque senão você queima uma droga interessante, que responde muito bem para dores ósseas, dores viscerais, crônicas, principalmente as pélvicas, né? Cânceres de pâncreas, intestino, e meta óssea, câncer de próstata. Então veja, se usado adequadamente, com indicação e bom senso e responsabilidade, é uma droga segura. Nós temos disponíveis hoje no Brasil, que recentemente veio, a oxicodona associada à naloxona. Por quê? Você minimiza bastante com a naloxona o risco de constipação, tá? Induzida por opioide. Além disso, depois nós temos o quê? A metadona. A metadona temos injetável, EV, e via oral, né? A metadona é uma droga bastante diferente também. Por quê? A metadona, ela tem uma potência analgésica interessante, em alguns livros vocês vão acharem de 30 a 60 mais potente, mas o interessante dela é que ela age num receptor específico, que não é um receptor o mesmo que age na morfina, por exemplo, né? Receptor opioide. Ela age no receptor NMDA, N-metil de aspartato, que está diretamente relacionado às dores de origem neuropáticas. Como, por exemplo, o que são dores de origem neuropática, Márcia? Né? São neuralgia do trigêmeo, né?
hérnia de disco, né, as lombalgias, né, a neuralgia pós-herpética, dor de membro fantasma, ok? Então, essas são dores, né, comumente, que respondem muito bem ao opioide, que é a metadona, ok? Dos opioides de primeira linha para tratar, né, e controlar as dores neuropáticas. São dores bastante intensas, com bastante prejuízo na qualidade de vida. Só que tem um detalhe dela, né, nem tudo é perfeito, né, mas a metadona, ela tem um perfil, né, farmacocinético interessante, que faz bastante diferença, e os consensos de guidelines têm recomendado que o prescritor tenha habilidade, tenha hábito e conhecimento e domínio da farmacocinética e farmacodinâmica dessa droga. Por quê? Porque ela é uma droga que tem a meia-vida muito longa, de 4 até 120 horas, bem alargada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é uma droga que fica circulando por muito tempo. Ela tem um efeito um pouco acumulativo, tá? Mas é uma excelente droga quando utilizada de maneira adequada. Tem de 5 a 10 miligramas via oral, tá? Então é só esse detalhezinho, né? Mas ela sempre tá dentro dos protocolos de dores crônicas, tá bom? Depois disso temos o fentanil. O fentanil nós temos o PET adesivo e temos injetável, muitas vezes utilizado dentro da terapia intensiva e do centro cirúrgico para pacientes em ventilação mecânica. Mas o PET, ele não é igual a buprenorfina, tá? O PET é microgramas, que ele vem de apresentação, 2,5, 25, 50 e 100 microgramas por hora. Só dura 3 dias. Ele é 100 vezes mais potente que a morfina. É a potência analgésica dele. Então usamos muito na oncologia. Paciente que está com a dose muito alta de oxicodona, né, e que tem muitos efeitos adversos, oncológico, roda para o fentanil, né, que aí você reduz aí, mantém a mesma potência e reduz, né, faz a equipotência analgésica, né, os cálculos, o prescritor faz e adequa isso. Ou paciente que tem impossibilidade de ingerir comprimido. Também é indicado o PET para paciente oncológico. Quando não é oncológico, a buprenorfina dá conta muito bem. Lembrando que nem nada disso sozinho funciona. Tem que ser o quê? Multimodal. Outras classes farmacológicas junto para fazer a diferença, tá? Então o fentanil tem essa particularidade. E o tapentadol, que é o último que chegou no mercado, também tem um perfil muito parecido, né, na recaptação de noradrenalina e serotonina, usado para dor moderada e intensa, né, que responde também muito bem à dor neuropática, tá? Ele somente temos via oral, 50 e 100 miligramas aqui no Brasil, tá? Em suma, o que é extremamente importante a gente entender, né? E você, quanto enfermeiro, deve buscar se aprofundar para que a gente possa, primeiro, orientar o nosso paciente adequado, cumprir, né? Orientar, recomendar o uso das melhores práticas dentro dos protocolos de tratamento da dor, né? Dentro do pilar farmacológico, né? É uma indicação interessante para as dores agudas e crônicas, mas o outro pilar é o que não é remédio, né? O não farmacológico, né? Mas o que é importante a gente falar para que a gente possa orientar o paciente, orientar a nossa equipe, ter